Saudações, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vocês estão no canal Jackson Camargo, vulgo UFO Jack, e este é o programa Alô Terráqueos, número 17. Hoje é 27 de maio de 2022. Está começando a sua dose semanal de ufologia séria, ética e objetiva. E antes de a gente saber o que a gente tem para hoje, né? Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa seu likezinho, deixa lá um comentário legal, compartilha para seus amigos, compartilha lá nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, né? Vamos disseminar essas informações aí para que o maior número possível de pessoas tomem contato com essa realidade e a gente esteja preparado para um contato imediato com essas inteligências que um dia vai acontecer, né? Pode ser semana que vem, pode ser ano que vem, na próxima década, no próximo século, daqui a 1000 anos, mas um dia vai acontecer, né? E se a gente estiver pronto para isso, melhor. Certo? Então vamos lá, vamos começar o nosso programa de hoje então. Antes de começar o programa, só quero abrir um parênteses aqui. Semana passada vocês perceberam que a iluminação estava legal, a imagem estava um pouco diferente e parece que houve algumas interrupções ali. A gente teve alguns problemas, né? Semana passada, problema de equipamento, problema de câmera, problema de iluminação, todo tipo de problema. Mas ainda assim, né? Fiz o programa acontecer e aconteceu, expusemos bastante informações e pelo menos valeu, né? Valeu transmitir o programa, como sempre vale a pena, né? O pessoal sempre elogia, sempre aprende bastante, eu também aprendo bastante com o intercâmbio que eu tenho com vocês, então é gratificante cada novo programa, quando vocês escrevem aí nos comentários ou quando vocês escrevem no particular para mim, isso só me faz querer fazer mais e melhor para vocês, e eu tô com muitas ideias aí que eu vou fazer no futuro. Eu só preciso completar certas atividades que eu estou fazendo agora no site, está tomando bastante tempo. Organização de documentos, boletins, essas coisas, é demoradinho mesmo. Então, assim que eu tiver mais tempo livre no site, aí eu tenho condição de fazer mais pesquisas, trazendo casos inéditos com aquela abordagem séria que a gente tem no Portal Fenômeno, né? E apresentando lá, vou apresentar aqui também. Certo? Bom, vamos ver então o que nós temos para hoje. Antes de começar, quero fazer a tradicional saudação a todo o pessoal que comentou nos últimos vídeos. E então tem algumas sugestões legais lá que a gente vai atender também. Então um abraço lá pro Eduardo Campos, pro Israel, Bruno Rezendes, pra Jaqueline Cunha, pro Coriolano, pra Shirley, pro Eliabe, pro Wellington Andrade, pra Isabel, pro Jorge Cecim, pessoal de Antonina, pro Robério Ribas e seu filho Rafael. Rafael tem 6 anos e acompanha nosso programa também, então um abraço lá pro Rafael, um abraço pra nossa querida Rose Rago, pro Márcio Parucini, pro Luciano Vidotto, um abraço pro Geva, né, que outro dia me escreveu falando do programa e elogiando certas coisas que apresentei, como apresentei, né? Um abraço lá para Adri, lá da UFO TV, também para Maria Cecília, para o Leonardo Lins, para Leila, Ronaldo Ferri, para o Léo Galante, para o Juliano Vargas, para o Jamil Barbosa, para o Kevin Leite, para o Denis Albert. Inclusive, a gente tem uma participação agendada com o Denis lá no canal dele, aí eu vou trazer os links para vocês, tudo certinho, assim que eu tiver os links, né, eu já aviso vocês. Pro João Batista também, um abraço, e pro Flávio Fernandes, né, essa galera, gente boa, que comentou aí sobre os nossos trabalhos.
Muito bem, vamos conhecer então os destaques da semana, né? O que foi notícia, o que aconteceu aí no meio ufológico e científico, né? Que vale a pena a gente comentar aqui no nosso Alô Terráqueos. Muito bem, então vamos lá. Dia 23 de maio, publiquei lá no Fenômeno uma notícia interessante que depois foi difundida em outros sites brasileiros, com o título Astrônomos fotografaram OVNIs há 70 anos. O interessante disso é que são astrônomos e que isso foi há 70 anos atrás, tá? Então, foram fotografias, essas fotografias foram obtidas a partir de chapas fotográficas feitas do céu para mapeamento celeste, feitas lá pelo Observatório de Monte Palomar. Então eles fotografavam o céu a intervalos regulares e nisso eles perceberam que havia objetos estranhos passando, objetos na órbita da Terra. E naquela época nem voo espacial tripulado ainda existia, né? O homem não tinha ido nem ao espaço ainda, né? O Yuri Gagarin não tinha subido lá no foguete soviético, né? Então ficou mistério, o que seriam esses objetos, né? E aí agora recentemente uma pesquisadora de pós-doutorado do Nordic Institute for Theoretical Physics, chamada Beatriz Villarroel, resgatou essas imagens que foram feitas entre 1949 e 1958 e começou a analisar essas fotos. E aí percebeu esses movimentos de objetos, né? Então repare aí, você está vendo as imagens, olhando assim, aparentemente para um olho leigo como o nosso, você não percebe a diferença, mas quando você coloca uma imagem após a outra, mais ou menos como a gente está vendo aí, a gente percebe que houve um deslocamento de alguma coisa. Houve uma movimentação de objetos luminosos, né? Essa é uma técnica muito usada na astronomia, por exemplo, foi usada para descobrir o planeta Plutão. Então eles fotografavam o espaço por meio do telescópio em várias noites seguintes e aí comparavam, né? Você via as estrelas na mesma posição, mas o planeta tinha mudado a posição, então você via que houve um deslocamento. Foi assim que eles descobriram o planeta Plutão, né? Um dia, no futuro, e quando eu digo um dia, eu não posso dar uma data para vocês, mas eu tenho uma série de programas na área de astronomia em que eu vou detalhar essas coisas, né? Como que descobriram o planeta Plutão, por exemplo? Qual foi o processo? Então vai ter temáticas assim que a gente vai abordar nesse aspecto da astronomia no futuro e vai ser muito legal, né? Vocês vão aprender bastante, o pessoal que gosta de astronomia vai aprender bastante com esses programas. E não só astronomia, vamos falar sobre criptozoologia, sobre mistérios, lendas, mitologia, um monte de coisas que são temas fascinantes, pelo menos para mim, né? São fascinantes e que muita gente se interessa, que eu sei. Então a gente vai abordar esses conteúdos, né? no futuro. Então, se você está vendo o programa hoje, está conhecendo o programa hoje, já se inscreve aí para não perder essas novidades, porque vai ser muito legal, tá? Então, futuro, tá? Mas um futuro breve. Muito bem, voltando ainda à questão das fotografias ali dos astrônomos, então eles fizeram essas análises, em especial uma fotografia, uma chapa que eles fizeram na noite de 12 de abril de 1950. Chapas fotográficas que fizeram nessa noite. Eles perceberam 9 pontos de luz formando uma linha voando no céu, né? Então ficou um mistério. O que são esses objetos, né? Como não houve explicação para isso até hoje, a própria cientista, a Villarroel, abriu a possibilidade de isso ser uma manifestação de uma inteligência alienígena, tá? Ela deixou essa possibilidade em aberto. Seja como for, agora que essas chapas vieram ao público de novo, se tornaram notícias, eu acredito que deve ter cientistas analisando a questão.
quem sabe vem uma explicação natural para isso. E a minha opinião sincera é que existe uma explicação natural para esse fenômeno. Então, vamos saber no futuro, né? E havendo uma explicação para isso, obviamente, iremos apresentar aqui, apresentaremos lá no portal Fenômeno. Então acompanhe lá no Fenômeno também, certo? Outra notícia interessante é que no dia 24 de março, um jornal lá do México noticiou que estranhas marcas surgiram em plantação em Hidalgo, no México. Né? Vocês estão vendo as marcas que surgiram aí. Essas marcas, segundo os pesquisadores locais, acontecem de 2 em 2 anos, sempre na mesma região, uma região lá em Tula, em Hidalgo, no México. E algumas pessoas especulam que seja uma mensagem em código binário, fractais, enfim, tem várias possibilidades ali que os cientistas, os ufólogos locais consideram possíveis, né? Eu, particularmente, quando eu vi essa imagem, ela já me remeteu a várias imagens que foram feitas aqui na região metropolitana de Curitiba e que não tinham origem misteriosa ou ufológica, eram marcas feitas pela ação do vento. Não sei até que ponto existe uma relação, até porque eu não encontrei outras imagens dessas feitas no México, né? Mas com as duas imagens que eu vi ali, eu notei uma semelhança clara com as imagens feitas aqui na região metropolitana de Curitiba. Então, nesse caso, eu acredito numa possibilidade natural para essas marcas feitas no México. Tá bem? Dia 25 de maio, publiquei no portal Fenômeno que fenômenos luminosos são observados em Ibicuí, Argentina. Ibicuí é uma cidade que fica na província de Entre Rios, na Argentina, e faz divisa com o Uruguai e tudo. E ali nessa região, desde 2015, surgem luzes estranhas sobre o rio. Então algumas pessoas conseguiram fotografar, essa é uma fotografia inclusive, e eles descrevem esses objetos como pequenos, mas que se deslocam em alta velocidade, fazendo movimentos em zigue-zague e tudo. O padrão clássico que a gente vê em milhares de casos ufológicos aí pelo mundo, né? Quando eu vi essa reportagem, eu me lembrei que existe uma região na Argentina chamada Victoria, que também fica na província de Entre Rios, e que também estava registrando fenômenos luminosos numa região ali próxima ao rio Paraná, né? Então o estilo de manifestação do fenômeno é o mesmo, e aí eu coloquei no mapa, puxei o mapa para ver a distância entre uma região e outra. É uma área de 120 quilômetros, né? Então eu acredito que seja uma área de forte incidência ufológica, ali beirando o rio Paraná. E então vale a pena, né, conhecer. E um dia que você for para a Argentina e tiver interesse em passar nessas regiões, dê uma passadinha, né, faça uma vigília à noite, sei lá. Acredito que a chance de observar algo ali, pela quantidade de avistamentos, tanto em Vitória quanto em Ibicuí, é muito grande. Quem sabe a viagem para a Argentina renda relatos ufológicos também. Certo? Vamos para a próxima reportagem. Ainda no dia 25 de maio, eu publiquei uma nova reportagem, mais uma reportagem, com o título Novos Avistamentos em Sevilha, na Espanha. Então a reportagem informa que no começo de maio, um objeto luminoso foi filmado em plena luz do dia por Antônio Ruiz. Essa filmagem que você está vendo aí. Ele estava na área de Torreblanca e Alcosa, na região de Sevilha, e testemunhou a passagem desse objeto e fez a filmagem. Tá? O interessante é que outra pessoa também relatou à imprensa, aos ufólogos locais, ter visto um objeto semelhante aí na região de Sevilha também, tá? Na região leste de Sevilha. Descrição basicamente a mesma, né? Muito semelhante. Então, um caso bastante interessante. Pessoas que não se conhecem relatando a mesma coisa e uma delas filmando o objeto. Se você quiser ver a filmagem inteira e com o áudio original, você pode entrar na playlist de vídeos de UFOs aqui no canal, que você encontra a filmagem ali na íntegra, tá? Em alta qualidade.
Agora, em 26 de maio, outra reportagem interessante, né? Origem do misterioso sinal WOW pode ter sido descoberta. O sinal WOW foi captado pelo radiotelescópio Big Ear, tá? E esse radiotelescópio, ele registrou um sinal anômalo que foi captado, durou ali aproximadamente 76 segundos, e ele tinha um padrão muito diferente do padrão natural, né, que uma estrela emite, um corpo celeste emite. Aquele padrão era consistente e possivelmente artificial pelas características, né, que ele apresentava. E aí o astrônomo, o Jerry Ehrman, ele ficou impressionado, né, que quando eles analisavam os comprimentos de onda, eles imprimiam num papel aqueles comprimentos de onda para fazer uma análise visual daquilo, né? E aí ele ficou empolgado com aquilo que ele viu e ele escreveu WOW em cima, né, no canto superior esquerdo. E aí ganhou o apelido de WOW, tá? E aí então, recentemente, um cientista, um astrônomo, localizou o possível local de origem desse sinal, que estaria a 1800 anos-luz da Terra, na constelação de Sagitário. Esse é um estudo preliminar, ainda sendo feitas outras análises, e possivelmente venha novidades sobre isso no futuro. Em 27 de maio, outra notícia interessante na área de exobiologia. Cientista afirma que existem civilizações maliciosas na Via Láctea. Reportagem publicada em 27 de maio. Então, segundo Alberto Cabaleiro, um estudante de doutorado em resolução de conflitos na Universidade de Vigo, na Espanha, existiriam 4 civilizações maliciosas, ou malignas, ou mal intencionadas, com capacidade de viagem espacial na Via Láctea. Ele usou como base a equação de Drake, que levanta vários aspectos para determinar o número de civilizações na Via Láctea, né? E aí ele comparou isso com povos da Terra, comparando quais povos da Terra invadiam ou tiveram ações de invasão a territórios estrangeiros, digamos assim, né, que atacaram deliberadamente outros povos. Esse foi o critério que ele usou. E aí comparou, né, como é aqui na Terra e como poderia ser no espaço. Então ele chegou a esse número de 4 civilizações maliciosas na Via Láctea. Só que aí tem os comentários, né, que a gente pode fazer em cima. Ele está tomando por... posso dizer? Ele está partindo do pressuposto que todas as civilizações terão o nosso padrão de mentalidade, o nosso padrão de pensamento, né, e nossas emoções e tudo. E aí isso seria determinante, né, para esse tipo de ação. Mas o fato é que a gente não tem como determinar isso, né, se todas as civilizações têm a mesma postura, né? Então isso acaba sendo apenas um exercício especulativo, mas de qualquer forma é interessante porque o tema está sendo abordado a nível científico, né? O que é muito bom, né? Trazendo a questão da vida extraterrestre para debate na ciência. Outra reportagem interessante, publicada em 28 de maio, sábado, diz: nova filmagem de UAP vem a público, né? UAP é o termo usado atualmente para designar objetos voadores não identificados e está sendo usado pelo governo americano, né, para desmistificar a questão do OVNI, o UFO em inglês. Então essa filmagem ela teria sido feita a partir de um helicóptero Apache do exército americano em 6 de novembro de 2018. É essa filmagem que você está vendo aí. E aí os cientistas, pesquisadores, céticos, já estão analisando esse material. E tanto os pesquisadores voltados à área ufológica quanto aqueles céticos, eles percebem que o movimento desses objetos não é um movimento mecânico, que seria observado em um drone, por exemplo. Ele é um movimento orgânico, ou seja, um movimento que você observa em seres vivos, né? Movimentos inteligentes, como se fosse
pássaros voando ou insetos voando têm um comportamento diferente e que também desafia as leis da física, tá? Tem um movimento ali que impressionou um piloto de caça F-16 que viu uma manobra em 360 graus em apenas 3 segundos. Então ele ficou bastante impressionado com esse tipo de manobra. Tá? O vídeo também está aqui no Portal Fenômeno, lá no Portal Fenômeno e aqui no canal, na seção de vídeos ufológicos, tá? Você encontra ali e pode ver o vídeo na íntegra com o áudio original, inclusive. Também no sábado, 28 de maio, uma nova notícia intitulada Documentos da Marinha dos Estados Unidos detalham incidente. Então é um incidente do USS Kearsarge. Nós já falamos sobre isso aqui no canal e lá no Portal Fenômeno, desse avistamento. Os documentos foram liberados em outubro de 2021 e relatam 2 objetos luminosos surgindo a leste, a estimbordo, à esquerda do avião. E esses objetos permaneceram a 800 metros de distância da embarcação. Tá? E o interessante é que isso aí foi filmado, a filmagem nunca foi liberada. Agora, existe a esperança que a filmagem venha logo a público, mas de qualquer forma, os documentos já fornecem informações mostrando que esses objetos eram impressionantes, assustadores até, e eram esferas luminosas, que permaneceram posicionadas próximo à embarcação, navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos. E agora então a última notícia dessa semana, também publicada no sábado, falando que uma cientista chamada Irina Romanovskaya publicou uma reportagem, um artigo, numa revista chamada International Journal of Astrobiology, onde ela especula que civilizações usariam planetoides para migrar de um sistema estelar para outro. Então, uma civilização ela não construiria uma nave para transporte, digamos assim, uma nave alienígena para fazer essa viagem. Ela usaria um planetoide e dentro desse planetoide se criaria um ecossistema com mares, com todos os recursos necessários para abrigar uma população. E essa população vai colonizar planetas em outras estrelas. Dentro desse planetoide eles estariam abrigados de radiação espacial, meteoros e tudo mais, Então é uma ideia interessante, mas também é um tanto especulativa, Porque supõe que alienígenas teriam capacidade enorme para fazer uma coisa, mas não teriam capacidade enorme para fazer outra. Então é um exercício especulativo, mas igualmente interessante porque traz a discussão da viagem interestelar, a possibilidade de existirem civilizações com essa capacidade e trazendo essa discussão para nível científico, Então é muito interessante. Então essas foram as reportagens, os destaques da semana que passou, e agora a gente vai conhecer os casos ufológicos que fazem aniversário nesta semana, na sessão Esta Semana na História. Muito bem, o primeiro caso que a gente vai relembrar então é o caso do voo TAN 573, que ocorreu em 30 de maio de 1989, nas proximidades da cidade de Americana, São Paulo. Então, um objeto foi captado por radares do Controle de Aproximação de São Paulo, o APP São Paulo. E aí o controle de aproximação entrou em contato com a aeronave, questionando se havia algum tráfego, algum objeto luminoso que eles estivessem observando. E os pilotos, aí, no início, não viram nada. Isso por volta das 3 horas e 28 minutos da manhã. Às 3 horas e 46 minutos, a torre do APP São Paulo
entrou em contato, né, novamente, perguntando se eles haviam visto alguma coisa, porque tinha um objeto aparecendo no radar naquela região. E esse objeto não era identificado, não havia um sinal de transponder de uma aeronave, né? Então, eles continuaram mantendo a atenção, e às 3h52, os pilotos do voo TAM observaram um forte clarão nas proximidades do seu avião, tá? E aí eles viram um objeto, estimaram o tamanho desse objeto em aproximadamente 50 metros, e esse objeto permaneceu voando junto do avião até por volta das 4h da manhã, quando se afastou. Esse incidente gerou um documento, um ofício chamado CHF-S-0222, datado de 13 de junho de 1989. E ali eles apresentam a informação sobre esse incidente, né? Ele foi um documento assinado pelo coronel aviador Hélio Pereira Rosa, na época chefe do Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo. E nesse documento está em anexo a comunicação dos controladores de voo e os pilotos do avião, né? Que ficou tudo gravado em áudio, né? O documento cita a existência da gravação, inclusive ele dá o nome, o código de gravação, né? Então, é possível que no futuro algum ufólogo possa fazer a solicitação para a Força Aérea que tenha o registro dessa gravação, que até hoje não foi liberada, né, pela Força Aérea. Tá? É uma gravação interessante. E o documento ele só traz a transcrição, o áudio em si não foi liberado. Tá? Outro caso interessante que a gente relembra agora essa semana é um caso de rapto em Sarandi, no Rio Grande do Sul, tá? Em junho de 1967. A data exata não é conhecida, mas foi em junho de 1967, tá? Que ocorreu por volta das 21h, tendo como protagonista um senhor chamado Dirceu Góes. Ele viu um objeto luminoso descendo do céu. Esse objeto desceu próximo aonde ele estava, e do objeto saíram 2 pequenos tripulantes, com aproximadamente 85 centímetros de altura. Tá? Essa é a altura estimada. E aí a testemunha ficou surpresa e paralisada vendo aquilo, e foi levado para dentro do objeto pelos tripulantes. Tá? E aí dentro do objeto ele teve que ficar curvado, porque o objeto ele era mais baixo do que ele, né? Então ele teve que ficar curvadinho para servir dentro do objeto. E ali dentro havia 3 tripulantes. Eles tinham um rosto arredondado, olhos azuis, boca, nariz e dentes proporcionais à estatura, seguindo o mesmo padrão de um ser humano. Tá? Os cabelos eram ruivos e lisos e usavam uma roupa cinza de gola alta que cobria todo o pescoço. Tá? O cinto também era da mesma cor. Os sapatos aparentemente eram uma continuação da própria roupa. E estes seres se comunicavam em uma língua estranha. E aí eles passaram com esse objeto por regiões de floresta, por regiões de cidade, e ele através do monitor vendo tudo aquilo, né? Vendo a cidade, vendo as áreas escuras, vendo veículos, vendo automóveis, né? Até que voltaram para o local onde ele havia sido raptado, tá? E aí ele foi deixado no mesmo local, a nave decolou e se afastou em seguida. Bom, a testemunha teve alguns efeitos fisiológicos decorrentes aí da sua experiência, tá? Quer saber que efeitos são esses? Se inscreva no nosso canal, continue acompanhando nossos vídeos, porque esse vai ser um caso abordado especificamente com todos os detalhes aqui no nosso canal, certo? E se você tiver curiosidade e não quiser esperar, bateu aquela ansiedade, né? Aquela palpitação no peito, meu Deus, eu tenho que saber o que aconteceu naquele caso, vou deixar na descrição do vídeo links para esse caso e o caso do voo TAM 573 para você ir lá no Portal Fenômeno, tem um artigo sobre essas duas ocorrências, certo? E outro caso interessante
Esse caso eu acho fantástico porque ele está ligado à onda ufológica de 1986 e ocorreu aqui em Curitiba, no bairro Cajuru. Tá? Vocês estão vendo algumas imagens aí descrevendo o incidente. Ele ocorreu em 4 de junho de 1986, quando mãe e filhos voltavam pela Avenida Afonso Camargo. Tá? Essa avenida que você está vendo aí na imagem. Essas são imagens atuais, tá? Atualmente a avenida está bem diferente do que era no passado. Era uma avenida já bastante movimentada, mas não tinha tanta construção como tem agora. E nessa avenida, então, ela trafegava pela avenida e ela via que as pessoas, os motoristas que passavam ali próximo ao carro dela, olhavam para cima. Né? E aí ela percebeu, opa, vocês estão olhando para cima do meu carro, o que que tem? Né? E aí o filho dela pôs a cabeça para fora e viu que havia um disco voador pequeno, preto, sobre o carro. E aí ela só chamou a atenção do menino, para ele sentar e se comportar, e aí eles foram correndo para casa, né? Correndo maneira de dizer, né? Se apressaram um pouquinho para chegar na onde eles moravam. Eles moravam num conjunto residencial ao lado do Hospital do Cajuru. Tá? Vocês estão vendo aí o mapa, a indicação do conjunto do hospital e onde o OVNI pairou. Então eles estacionaram o carro no estacionamento do condomínio e o objeto pairou sobre um terreno baldio que ficava do lado do hospital. Né? E aí eles subiram correndo para o apartamento e olharam para a janela para olhar para esse terreno baldio. E o disco estava lá parado. De repente, aquele disco que estava em uma posição normal, ele se inclinou 90 graus, passou no vão dos prédios e seguiu em direção à Serra do Mar. Tá? Seguiu em direção a leste. Então é um caso bastante interessante. Ocorreu na mesma onda ufológica que aconteceu na noite oficial, né? Aquela onda que começou em 18 de março e foi até finalzinho de junho. Daí diminuiu, daí retomou em agosto e acabou novamente em setembro. Tá? Então um caso bastante interessante. Saiu nos jornais aqui em Curitiba, inclusive, e ficou aí como um dos casos mais interessantes aqui da cidade. Vamos então agora conhecer o nosso tema de hoje no quadro Artes e Ufologia. Em Arte e Ufologia de hoje, eu trago para vocês esta gravura presente em um livro escrito em 1338, lá na França. O nome do livro é Le Livre des Bonnes Moeurs. Gente, eu não sei francês, então eu estou lendo meio bagunçado, é algo mais ou menos assim, tá? Le Livre des Bonnes Moeurs, tá aí na descrição escrito aí embaixo, tá? Ele foi escrito por Jacques Legrand e numa determinada página do livro consta essa gravura, onde você tem o céu noturno, você tem estrelas, né? E você tem aquele disco dourado pairando no céu. E você percebe que existem elementos retilíneos nesse objeto, o que exclui a possibilidade de ser uma lua. Se fosse uma lua, seria algo com formato de lua, né? Meia lua, ou aqueles relevos que a gente vê na lua, né? Mas não, você tem elementos retilíneos, né? Demonstrando uma certa artificialidade nessa esfera que está flutuando no céu, nessa gravura pintada em 1338 por Jacques Legrand. Então, uma pintura bem legal. Certo? Nosso quadro Memória Audiovisual também traz um registro mais antigo, mas muito legal. Tá? Vocês vão ver agora uma filmagem de curta duração feita na área de Monument Valley, em Utah, nos Estados Unidos, em 23 de julho de 1963. O filme foi feito por James Walters. Ele trafegava pela rodovia com uma câmera filmando, né? Ele não tinha intenção de filmar um OVNI, a câmera estava simplesmente filmando a paisagem e passa um objeto luminoso em alta velocidade no campo de visão da câmera. É uma filmagem bastante interessante, que foi muito analisada
E hoje ela é um tanto rara de se encontrar na internet, mas está aí para vocês. E espero que vocês gostem. Confira. Então aí está a filmagem, você viu, uma filmagem realmente bastante interessante, ela não tem áudio, é só a filmagem bruta mesmo. E esse objeto que passou em alta velocidade aí sobre a região de Monument Valley, lá no estado de Utah, nos Estados Unidos, em 23 de julho de 1963. Vamos para o nosso quadro Mitos e Verdades. O quadro Mitos e Verdades de hoje vai abordar uma besteirada sem tamanho que eu vi no canal daquele físico. Coloco até uma interrogação, né? Porque como físico ele não deveria cometer um erro que ele comete na análise desse vídeo, tá? Estou falando daquele canal pseudo-inteligentista que propaga mentiras sobre a ida do homem à lua. Ele nega que o homem tenha ido à lua, né? Um físico declarando isso. E como eu já falei, esse cidadão ele está mais interessado em ganhar views alimentando uma polêmica do que promover ciência propriamente dito, né? Make you ready to take your picture. It's in position. Okay. I have the picture. Pushing. Good. I'll push a little more. Yeah. Got a half a tube. Ooh, good. Nice. You got 3/4? Yeah, it feels like it's hung up on a rock. Okay, I got the picture. Go ahead and hammer. Rock, huh? Oh, it's going in. You're getting it. There's a full core. And then you're getting a couple inches of stroke. Very nice. Okay, there's 1.5. Good. Doing good. O que ele fala? Sobre esse caso em específico, ele declara que na Lua existe vácuo e que o som da martelada que o astronauta dá numa estaca lá na superfície da Lua não poderia ser ouvido, e muito menos gravado pelos instrumentos de áudio usados na missão. Só que todo mundo sabe, ou pelo menos quem realmente prestou atenção nas aulas de física no ensino médio, e na faculdade se fez física depois, sabe que o som se propaga de forma diferente, em diferentes meios. Por exemplo, no ar você tem uma velocidade de propagação do som diferente do que você tem na água, né? Por isso que na água não se usa radar, se usa o sonar, porque o som bate em determinado objeto e reflete com uma grande intensidade, porque a água é mais densa que o ar. Quanto mais denso um objeto, maior a propagação de som. Por isso que antigamente muitas pessoas encostavam o ouvido na linha férrea para saber se o trem estava vindo, porque por mais que não ouvisse o barulho do trem à distância, quando colocava o ouvido na linha do trem, ouvia o barulho porque ele estava se propagando no meio muito mais denso que o ar, tá? Então, quanto mais denso é um elemento, mais ele se propaga. Agora, em relação ao contexto que nós temos ali, o astronauta ele está martelando uma estaca para colocar uma haste na superfície da Lua, tá? Então ele está lá batendo. Quando ele bate aquela marreta, o astronauta está segurando a marreta com toda a firmeza que ele pode, porque a marreta não voe da mão dele, né? Então ele está segurando. Se ele está segurando, existe contato da marreta com a luva do astronauta. E a luva do astronauta tem várias camadas, ela é bastante rígida, bastante sólida. Quando você tem a marreta, bateu o martelo, causou vibração na estaca e causou vibração no martelo. Tá? Se houvesse ar, você ouviria o barulho. Como não existe ar na superfície da Lua, teoricamente você não ouviria, mas a vibração do martelo passa
para a luva do astronauta, que também está vibrando. Dentro do traje existe o quê? Existe ar. A luva vibrando vai propagar o som tanto pelo traje quanto pelo ar que está dentro do traje do astronauta. Consequentemente, aquele som vai chegar nos receptores e transmissores que eles usam para comunicação e o som acaba sendo registrado. Tá? Então, dentro do traje do astronauta não existe vácuo, né? E o traje do astronauta, sendo algo denso, vai transmitir o som de qualquer forma. Tá? Então, eu fico me perguntando, que físico é esse que não conhece esses detalhes? Ou ele não conhece esses detalhes, então é um físico, né, com uma baita de uma interrogação, né? Será que é físico mesmo? Ou ele está omitindo isso de forma proposital só para alimentar uma polêmica, ou seja, agindo de uma forma desonesta para alimentar uma polêmica e ganhar dinheiro. Qualquer uma das duas situações é lamentável, né? Ou ser ignorante ou ser espertalhão, no caso dele, é realmente lamentável. Tá? Então, aí você tem a explicação. Bateu o martelo, causou vibração no martelo, causou vibração no traje do astronauta, consequentemente a propagação de onda sonora dentro do traje do astronauta sendo captado pelos transmissores. Certo? Então aí está a explicação e uma suposta fraude, uma suposta prova de fraude nas missões Apollo acaba de ser derrubada. Vamos para o nosso próximo quadro, calendário astronômico. Esta semana nós temos um evento bem interessante, porque teremos uma chuva de meteoros de 30 para 31 de maio, que é para ser uma das mais intensas dos últimos anos, né, com centenas de objetos por hora sendo avistados. Tá? Então, se você puder acompanhar ao longo da noite, em vários horários, você vai ver vários objetos riscando o céu, né? Meteoros entrando na atmosfera, incendiando-se e queimando e proporcionando um belo espetáculo aí ao longo da noite. Certo? Não temos maiores eventos ao longo da semana, nós temos apenas aquele evento que já está acontecendo já há algum tempo, a leste, antes do nascer do Sol, né? Então você vê lá Saturno, vê Marte, vê Júpiter, né? Vê Vênus, todos alinhados ali a leste, né? Um espetáculo bastante bonito. Aproveita que está no inverno, que é tão legal acordar cedo. Então acorde, vai lá ver, né, prestar atenção naquele show. Eu tenho visto todas as madrugadas esse show, porque eu tenho um despertador aqui em casa, um despertador cinzento com bigodes, chamado Tunico, que sempre me acorda de madrugada pedindo comida. E aí eu tenho que acordar, senão ele destrói a casa, né? Então eu aproveito, vou lá pra fora e dou uma olhadinha no céu. E tem feito umas madrugadas bastante bonitas por aqui. Certo? Vamos ver o próximo quadro então, dica de leitura. Gente, agora que eu lembrei que eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês também relacionado à dica de leitura. Então, ao invés de falar de um livro, eu vou falar de três obras. Duas relacionadas a um assunto que a gente comentou antes. Tá? Eu ia mostrar para vocês este livro e este, tá? São basicamente a mesma obra, mas escritas em formatos diferentes. Chamada Por que Vitória entre Rios? Fenômeno OVNI, da Silvia Pérez Simondini, lá da Argentina. Então, nesta obra, né, que é basicamente a mesma obra, eles apresentam estudos sobre aqueles casos de Vitória entre rios que a gente comentou há pouco, inclusive mostrando fotos, tá? As fotos infelizmente estão em preto e branco, mas se eu não me engano, elas têm um blog na internet onde tem algumas imagens interessantes sobre essas manifestações lá na região de Vitória, tá? Então tem ali
E é uma obra bem legalzinha, ela está em espanhol, tá? Eu ia mostrar para vocês e acabei esquecendo, mas lembrei agora que tem que falar do outro livro. Inclusive essa foto da capa é de um dos objetos fotografados lá em Vitória. Aqui a foto está melhor, esse aqui tem um reflexo, tá? Vocês estão vendo? E acredito que esses livros talvez vocês consigam via correio, tá? Se você escrever Silvia Pérez Simondini, eu vou deixar a descrição ali na descrição do vídeo, o nome das pesquisadoras. Você pode pesquisar na internet, se eu encontrar um link eu coloco lá também depois, para vocês entrarem em contato com elas e se tiver interesse em adquirir essa obra, porque é bem legal, uma obra em espanhol, e que apresenta os resultados de análises que elas fizeram na região. E vale a pena colocar lá no Fenômeno um dia esse trabalho que elas fizeram, descrevendo o estudo delas, os trabalhos e tudo mais. Certo? Agora sim, nossa dica de leitura selecionada para hoje é o livro UFOs no Brasil, Misteriosos e Milenares. É uma obra do ufólogo Antônio Faleiro. Antônio Faleiro é um ufólogo sensacional lá de Minas Gerais, da cidade de Passatempo. Muito gente boa, que fez análises bem interessantes sobre a relação do fenômeno UFO com o folclore, tá? O livro dele é bastante ilustrado, com fotografias e tudo, com os estudos que ele fez por lá e tudo mais, tá? Um dos pontos interessantes do livro é que ele faz a relação, né? Ele apresenta esse estudo entre o folclore e o fenômeno ufológico. Então ele explica como que o fenômeno UFO pode originar mitos como a mulher de branco, Boitatá, Mãe do Ouro e tudo mais, né? É um trabalho sensacional, uma das primeiras coisas que eu li quando eu comecei na ufologia. Não era nesse livro ainda, era uma outra apresentação que ele tinha e que inclusive eu tenho em outro formato, né, de específico esse estudo sobre o folclore, tá? E é muito legal, certo? Uma outra coisa que eu tenho para falar para vocês, aqui no meu lado esquerdo, eu tenho, não sei se vocês conseguem ver, eu tenho uma pilha de livros. Esses livros, eles são livros repetidos que eu tenho. Alguns deles eu tenho 2, 3 exemplares da mesma obra e que eu vou colocar à venda, tá? Eu sei que muitos de vocês buscam livros antigos, buscam expandir a biblioteca de ufologia que vocês têm. Então eu vou colocar a lista de livros que eu tiver à disposição de vocês para compra. Eu vou colocar lá no Portal Fenômeno, fazer um linkzinho lá. E daí, se vocês tiverem interesse, só me procurar via WhatsApp, e-mail, qualquer forma de contato que vocês tenham comigo. E daí a gente vê quais vocês querem. Certo, meus amigos? Esse foi então o nosso Alô Terráqueos de hoje. Programa número 16. Espero que tenha sido útil para vocês, com um grande aprendizado. Semana que vem estaremos de novo, né? Com mais uma edição do nosso programa. Eu deixo vocês aí novamente com aquele pensamento, né? Mantenham aí essa semana com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e até o próximo.